Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Mas é isso. Sabe pra quem eu acho que o Turco podia dar uma telefonada? Eu ligaria. Eu ligaria. Mas eu acho que dessa vez não tem chance. Ele devia dar uma telefonada e falar: professor, me ajuda, você acabou de passar o caminhão em cima dos caras, eu vou jogar contra eles na próxima rodada, o que dá pra fazer? Wagner Mancini, seja bem-vindo aos Filhos da Pauta, você hoje é um FDP VIP aqui conosco, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite Bob, Guilherme, CJ, a turma toda, acho que eu esqueci de um, né? Tá conosco aqui o Paulo Leite. O Paulo Leite também, tá? Eu tô aqui para bater um papo, falar do América e falar sobre futebol, que é o que a gente vive, né? Muito obrigado. Tem um abraço do Domênico, né? O Domênico tá lá na Bahia, tirou uma semana de férias e pediu para deixar um grande abraço para você. Olha só, eu agradeço. Eu quero começar aqui, humildemente, fazendo o meu meia-culpa. Acho importante fazer, porque antes do confronto, eu disse que o Botafogo era o favorito, pela situação que estava acontecendo. O América tinha 5 jogos sem vencer. O Botafogo estava numa situação melhor na tabela. Eu pensei, acho que neste confronto o Botafogo é o favorito. Obviamente eu estava errado. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: o que aconteceu? Qual foi a sua estratégia para que você passasse por cima do Botafogo? Não vou dizer que foi fácil, porque fácil nunca é, mas com essa consistência, né? A forma como você venceu o Botafogo. Bom, em primeiro lugar, felizmente você errou no prognóstico, mas isso é uma coisa que acontece com qualquer um de nós, né, Bob? Essa é a verdade, porque quando a gente também vira torcedor de alguém, a gente também dá opiniões. Um exemplo, na Copa do Mundo a gente, mesmo nós que vivemos do futebol, a gente dá opinião também. Então isso é passível de erro para qualquer pessoa, tá? Bom, sobre o jogo especificamente, ou os 2 jogos, a gente analisou bastante coisa do Botafogo. Vocês se lembram que um pouquinho antes a gente tinha enfrentado o Botafogo aqui no Independência e a gente foi muito bem no primeiro tempo e caiu um pouco na segunda etapa. Era um jogo que a gente vinha de um acúmulo de partidas, o Botafogo tinha descansado a semana inteira, se não me falha a memória, a gente tinha vindo de um jogo no exterior pela Libertadores, e eu percebi algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, e isso vem muito dos técnicos estrangeiros, quase que uma obrigação na saída de bola pelo chão, o que todos nós, obviamente, gostamos e admiramos, mas quando você tem um sistema defensivo mais lento, você encaixa com a nossa característica de jogo, que é a do América, de marcar alto com jogadores rápidos, eu acho que encaixou muito bem. Então, nesse primeiro jogo, a gente optou por isso. Nos 2 jogos da Copa do Brasil, nós analisamos o Botafogo também e vimos que havia pouco preenchimento do meio-campo. Então, eu pedi para que os 2 extremos nossos, se não me falha a memória, naquele jogo Everaldo e Felipe Azevedo, jogassem um pouquinho por dentro para chamar a atenção dos zagueiros, porque eles tinham uma linha de 3 zagueiros, e ao mesmo tempo que dificultasse a marcação dos alas, porque eles teriam que vir para dentro para fazer a marcação, e os meus laterais teriam mais corredor a jogar. Então, basicamente, esse foi o primeiro ato que a gente tentou. Deu certo aqui no primeiro jogo, a gente envolveu muito bem o Botafogo. E no jogo de ontem, eu acho que o Botafogo, pela necessidade de sair, de ter que fazer os gols e tudo mais, ele acabou se abrindo. E na substituição do Patrick de Paula, e eu até falei isso na entrevista após a partida, a opção do Luiz Castro em botar mais um atacante acabou despovoando o meio-campo e facilitando um pouquinho as nossas ações. Tanto é que nós fizemos 2 gols e tivemos algumas outras oportunidades de contra-ataque que foram desperdiçadas. Wagner, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer poder estar conversando contigo.
E antes da sua participação, eu dizia aqui no ar que você é um treinador que está acostumado com grandes desafios, com causas quase às vezes impossíveis, né? Foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista e foi o treinador do 6-1 quando muita gente dava como certa a queda do Cruzeiro na Série B naquela época. Agora eu te pergunto, qual é a real chance do América na sequência da Copa do Brasil? É claro que ainda tem um sorteio pela frente, a gente não sabe qual será o adversário, mas friamente você analisando, o América tem condições de brigar pelo título? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite e eu aceitei muito pela mesa, né? Eu, sinceramente, não costumo participar de programas mais fruto de tanto desgaste que às vezes a gente tem, mas eu fiz questão de aceitar pelos nomes que teriam na mesa. Eu acho importante quando a gente vai a algum programa, a gente discutir em alto nível, entendeu? Outros tipos de programa eu já aniquilei da minha vida. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando com pessoas inteligentes que são estudiosos de futebol. Voltando à pergunta agora, sobre os desafios, é óbvio que ao longo da vida da gente, quem vive do futebol, e você ficou durante muito tempo no Cruzeiro e sabe muito bem disso, é isso que nos move, né? São os desafios. Às vezes você está muito bem num lugar, como aconteceu comigo no América e em outras equipes também, e de repente surge um novo desafio na sua vida e você acaba entrando nessa porque é muito da alma de quem vive no futebol, né? O que eu acho do América na Copa do Brasil? A julgar pelo que o Paulista fez lá em 2005, eu acredito totalmente no título. O Mancini está louco? Não, o Mancini não está louco. O Paulista já foi campeão, o Santo André já foi campeão, e o Paulista de Jundiaí foi campeão, enfrentando naquela oportunidade 7 times de Série A. Então, tudo é possível no futebol. São jogos diferentes do Campeonato Brasileiro, são jogos eliminatórios. Se a sua equipe entender bem o jogo, qualquer um pode se superar e passar de fase e eliminar adversários até mais fortes financeiramente, de elenco e tudo mais, que é o que o cenário mostra. Nós temos 4 times considerados super times e nós temos 4 que estão em ascensão, mudando de patamar. Então, tudo pode acontecer. A julgar pela opinião popular, é óbvio que todo mundo vai apontar os 4 maiores como os candidatos a chegarem na semifinal e na final. Mas todas essas equipes que eliminaram e que estão diante dos outros 4, eliminaram jogando bem também. Então nós temos que estar muito atentos, acho que tudo pode acontecer, Guilherme. Mancini, é o CJ, que prazer falar contigo e ouvir essas palavras no nosso programa, um programa tão novo, né? Completando a 2ª semana agora, tendo um convidado como você aqui e as suas palavras nos deixam muito lisonjeados, assim, felizes, a palavra é essa. E você, depois de um jogo de ontem, nos atendendo aqui, parabéns pela classificação, por representar Minas Gerais na Copa Rio Minas, porque os outros perderam na Copa Rio Minas, perderam, Flamengo e Fluminense levaram. E se eu tivesse muito tempo aqui, cara, eu tinha uma pancada de pergunta para te fazer, mas aqui como é a FDP, também num programa noturno, eu gosto de levar para um outro lado, para um lado mais da resenha. Eu sei que no Atlético, você chegou a treinar seu filho, o Wagner? Você chegou a treinar o Matheus? Não, né? Não treinei. Na ocasião que eu cheguei no Atlético, ele estava emprestado a um time de Portugal. E quando eu saí, ele retornou. Isso. Mas eu queria saber justamente essa relação. Sei que contra já jogaram, às vezes ele mesmo pelo Atlético, você na Chapecoense. Como é que é essa relação de um pai treinador, ex-jogador, e agora um filho jogando, zagueiro? Naquele almoço de família tem uma cornetada ou puxada de orelha, você fala assim, fica na sua aí que eu fico na minha. Como é que é essa resenha familiar? Da bola. Boa noite. Boa noite, CJ. Olha, cara, a gente vive o futebol intensamente, né? O Matheus é um menino que, desde pequeno, me acompanhou, e na época eu ainda era atleta, então ele vivenciou vestiário e campo e treinamento
desde os 5, 6 anos de idade, né? Ele sempre esteve comigo, eu sempre que podia, e eu também abro isso aos meus atletas, eu o levava, porque eu acho que você levar o teu filho, a criança, no seu ambiente de trabalho, ele gera, principalmente num time de futebol, né? Eu gosto quando, no sábado, todos os atletas levam os filhos, porque eu acho que isso é uma energia boa, é uma energia diferente para a gente, né? Então, ele sempre vivenciou muito aquilo que eu fazia. E ele teve a oportunidade, logicamente, até uma certa idade, quando a vida acabou separando a gente, né? Porque ele foi ser jogador, mas tinha uma exigência do pai que ele fizesse pelo menos uma faculdade. Então, ele chegou até o 9º semestre de engenharia civil, que era uma exigência que eu fazia. Infelizmente, ele não conseguiu concluir, porque vai para um time, vai para o outro. Aí ele mudou aqui para Belo Horizonte, acabou ficando um certo período no Atlético, acabou, de certa forma, perdendo isso. Mas valeu a pena por tudo aquilo que eu o ensinei. Nas resenhas de família, eu o cobro constantemente. Aquilo que eu exijo dos meus atletas, eu automaticamente passo para ele, né? O Matheus recentemente acertou agora no Vila Nova. Eles até vão jogar hoje às 9h30. Então, daqui a pouquinho eu estou atento a tudo ali também, né? Mas é importante falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu nunca tive a oportunidade de treiná-lo e de fazer os treinos específicos que eu dou para os meus atletas e os meus zagueiros, ao mesmo tempo eu tento passar para ele, assisto os jogos dele, faço relatório, assim como eu faço com qualquer atleta que a gente está vendo para contratar, e acabo passando para ele, porque eu acho isso importante, que ele tenha a visão, neste momento, não somente do pai, mas de um técnico que está analisando um atleta que joga em outro time. Nas vezes em que eu o enfrentei, Atlético e Chapecoense, no Corinthians ele estava no Ituano, acho que foram as 2 vezes, é muito difícil, né? Isso eu pouco falei até agora nas entrevistas, mas é muito difícil, porque não tem como você desassociar, né? É o teu filho que está ali, é parte de você. Eu torço, logicamente, para que ele tenha um bom desempenho, mas é óbvio que eu quero ganhar o jogo, não só porque essa é uma atitude profissional, mas, acima de tudo, que no churrasco, no almoço, depois eu quero ter o que falar para ele, tirar sarro e tudo mais. A gente tem uma relação muito, muito bacana, de amigo, de parceiro, entendeu? Então, são cobranças que ele entende, e talvez eu seja um pai exigente demais, né? Porque eu vivo exatamente isso no meu dia a dia, e eu acho importante que ele faça parte do meu mundo nessas cobranças, né? Eu também elogio, óbvio, mas eu estou sempre tentando fazer com que a performance dele seja melhor. Mancini, você elogiou os integrantes da mesa, talvez se arrependa agora, porque eu sou um convidado, torcedor, de pouco entendimento desse alto nível do futebol, mas é um enorme prazer falar com você. Embora eu tenha sido criado em beira de campo, porque o meu tio era treinador de time de várzea no interior de São Paulo e era o sobrinho predileto, ele me arrastava. E eu aprendi a gostar com esse meu tio de ver técnica e tática. E te acho um treinador absolutamente inteligente nesses aspectos. E a pergunta é sobre técnica e tática. Nós tivemos aí o futebol dos lançamentos em distância, triângulo, losango, agora falamos em futebol de linha. Para onde vai o futebol? Qual é a evolução técnico-tática do futebol no seu entendimento? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui, batendo papo contigo também, que de certa forma desde criança já está envolvido aí no futebol. Mas vamos lá, ó. Eu me lembro que quando eu me tornei técnico lá em 2004, naquela época nós não tínhamos os cursos da CBF e nós tínhamos que fazer um curso no CREF para que a gente pudesse ser habilitado a estar ali no campo. E eu fiz. E ao término desse curso de 4 dias, a gente tinha que fazer um estudo sobre a tática no futebol. E neste momento eu fui até uma biblioteca lá de Ribeirão Preto, que é de onde eu sou,
e peguei um livro muito antigo e comecei a ler sobre futebol. Eu sempre gostei muito disso, acompanho o futebol desde muito tempo, sei de muita coisa lá de trás, assim como a maioria dos jornalistas pesquisa, porque eu acho que o aprendizado, o conhecimento faz parte da gente e uma hora você vai ter que usar. E me serviu muito esse estudo, porque eu fui lá atrás entender como que era a tática no futebol. Então, no começo era uma linha de 4 com 7 atacantes, já chegou a ser até 9 com 2 defensores ao menos, e aos poucos o futebol foi evoluindo e foi havendo um equilíbrio disso. Até que a gente chega já no período de Copa do Mundo e tal, e começam as variações táticas, né? Teve o ferrolho da Suíça em 54 para tentar parar a Hungria, enfim, o Brasil, a Alemanha. Aí tiveram algumas alterações de 4-2-4 para 4-3-3 e tal, aí o 4-4-2 já, que todo mundo acha que é um esquema extremamente novo, a Inglaterra já usava desde 1966, enfim. Por que eu dei toda essa volta? Porque tudo que acontece no futebol hoje já aconteceu lá atrás. Todas as inovações, entre aspas, táticas, elas já aconteceram. O 4-3-3 de hoje já foi usado há muito tempo atrás, o 4-1-4-1, o 4-4-2, a hora que você não tem a bola, o 3-5-2, que muita gente acha que é um esquema defensivo, na verdade ele foi feito para ser altamente ofensivo, porque você abre mão de laterais e passa a atuar com alas lá em cima. Depende muito da característica das suas peças, mas o 3-5-2 para mim é um esquema muito mais ofensivo, mas mudou-se muito pouco. O futebol roda, obedece quase que uma era cíclica, e você vê coisas que já foram feitas. Só que hoje, o que muda ao longo do tempo é o quanto de espaço você oferece ao adversário. Antes as equipes jogavam quase que em 90 metros. Aí, com o passar do tempo, foram diminuindo para 70, para 60. Hoje as equipes marcam, às vezes, em 2 linhas de 5, muitas vezes, em 15 metros, em 10 metros. Então, você está tirando o espaço do seu adversário que tem a bola naquele momento para tentar contra-atacar usando o espaço que ele te dá. Então, tática é exatamente isso. É como você vai dificultar a vida do seu oponente, e quando você tem a bola, você tem que usar o maior espaço possível do jogo, que é para que o seu jogo possa fluir. Então, resumidamente, acho que o futebol ele mudou muito na maneira como a gente lida com o espaço, com a velocidade do jogo. Mas as questões táticas não tem como você ter muita alteração. Tudo isso que é visto hoje já foi visto ao longo das décadas. Maravilha. Professor, conversar com você é sempre uma aula de futebol, é sempre muito bom. A gente queria ter a noite inteira para ficar conversando aqui, inclusive para você dar umas dicas aí pro próximo adversário do Botafogo. De repente, se ele te ligar, quem sabe, se ele te der uma ligada... É só ele assistir o jogo, né? Dá uns toques para ele. Muito obrigado pela participação no nosso FDV. Volte sempre, por favor, para nos dar aulas de futebol. Boa sorte ao América. E eu prometo não fazer mais nenhum prognóstico de favoritismo. Tá certo? Não, você pode fazer. Se der certo, tá tudo bem. Então tá bom. Um grande abraço. A você que esteve conosco Obrigado, até agora. Pessoal, um abraço a todos. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta, FDP.